Eu acompanhei essa história de perto, e sempre que lembro dela, me dá um aperto estranho no peito, porque tudo aconteceu num daqueles dias que parecem comuns demais para mudar uma vida inteira. Era o fim de uma tarde fria, poucos dias antes do Natal, aquela época em que a cidade fica cheia, barulhenta, iluminada demais para quem anda com o coração pesado. A praça perto do centro comercial estava tomada por gente saindo do trabalho, sacolas batendo nas pernas, celulares na mão, discussões sobre ceia, prestações, pressa. No meio desse cenário, existia um contraste gritante que quase ninguém via. Enquanto vitrines exibiam coisas que custavam mais do que muitos ganham em meses, um menino caminhava devagar, como quem tenta não incomodar o mundo. Ele tinha uns 11 anos, talvez 12, roupas gastas, tênis descolando na lateral e um olhar cansado demais para a idade. A vida dele naquela época era simples até doer. Uma casa pequena, aluguel atrasado, mãe doente e nenhuma margem para erro. Diferente das pessoas que circulavam ali, acostumadas a gastar sem pensar, ele fazia contas até para sentir fome. E naquele dia específico, tudo o que ele precisava cabia numa sacola pequena, mas parecia distante como um sonho caro demais. A lanchonete ficava logo na esquina da praça, simples, antiga, dessas que sobrevivem de movimento constante e pressa alheia. Lá dentro, o cheiro de gordura quente misturava com café velho, e os clientes comiam sem levantar muito a cabeça, como se aquilo fosse só mais uma parada automática do dia. Atrás do balcão, uma moça jovem atendia num ritmo acelerado, batendo comandas, fechando pedidos, claramente contando os minutos para encerrar o caixa e ir embora. Eu vi quando o menino parou na porta. Ele não entrou de primeira. Ficou ali, observando, engolindo seco, apertando a barriga discretamente como quem tenta negociar com o próprio corpo. O frio batia mais forte quando a porta abria. E mesmo assim, ele respirou fundo. Reuniu uma coragem que ninguém ali parecia precisar naquele momento e caminhou até o balcão. A voz saiu baixa, educada, quase um pedido de desculpa por existir naquele espaço. Moça, você pode me dar um pouco de comida? Não pediu dinheiro, não estendeu a mão, não insistiu, só esperou. E naquele segundo de silêncio dava para sentir algo pesado no ar, como se o tempo tivesse desacelerado só para testar quem aquelas pessoas realmente eram. Quando a atendente ouviu a pergunta do menino, não houve resposta direta, e isso foi o que mais machucou. Ela lançou um olhar rápido, daqueles que avaliam em segundos, passando pelas roupas simples, pelo tênis gasto, pelo jeito contido de quem pede, quase pedindo desculpa. Sem dizer uma única palavra, virou o rosto e seguiu atendendo o próximo cliente como se nada tivesse acontecido. Como se aquele menino fosse só mais um ruído irrelevante no fim de um dia cansativo. O som da chapa chiando voltou a dominar o ambiente. O tilintar das moedas no caixa continuou e a fila seguiu andando. Algumas pessoas perceberam a cena, mas desviaram o olhar com a mesma rapidez com que escolhem um lanche no cardápio. Teve quem cochichasse comentários baixos, secos, do tipo sempre tem um desses ou se der para um, aparece mais 10. Frases jogadas no ar com uma frieza assustadora. O menino ficou parado ali, alguns segundos longos demais, segurando a respiração, tentando entender se repetia a pergunta ou se aquilo já tinha sido uma resposta. O silêncio pesava mais que um não dito em voz alta. Era o tipo de silêncio que expõe quem ignora e quem é ignorado, que constrange sem gritar, que machuca sem encostar. Sem saber onde colocar o olhar, ele deu alguns passos para trás e saiu da lanchonete com a cabeça baixa, como se estivesse pedindo desculpa por ter tentado. Sentou no meio-fio da calçada, perto da vitrine, onde o reflexo mostrava seu rosto abatido, misturado com imagens de hambúrgueres suculentos que ele sabia que não podia ter. Ele tentou segurar o choro, respirou fundo várias
Vezes, esfregou os olhos com as costas da mão suja, mas a humilhação tinha descido mais fundo do que a fome. Mesmo assim, ele não foi embora. Ficou ali, parado, olhando o movimento, porque o que o mantinha naquele lugar não era só o estômago vazio. Dentro da mochila velha havia uma sacola dobrada, guardada com cuidado, reservada para levar qualquer coisa que conseguisse para casa. A mãe estava fraca, doente, passando dias inteiros deitada, e ele tinha prometido que voltaria com algo, qualquer coisa, nem que fosse um pão duro. Aquela promessa pesava mais que o frio, mais que os olhares tortos. Enquanto as pessoas passavam apressadas, ele encarava o chão rachado da calçada e repetia mentalmente que não podia falhar. Não naquele dia, não tão perto do Natal. Foi alguns minutos depois, quando o céu já começava a escurecer e as luzes da praça iam se acendendo uma a uma, que algo diferente aconteceu. Um carro grande, discreto demais para chamar atenção e caro demais para passar despercebido, estacionou em frente à lanchonete. De dentro dele, desceu um homem de meia idade, bem vestido, mas sem ostentação, daqueles que não precisam provar nada para ninguém. Ele era conhecido na região, não por aparecer em revistas, mas por ser dono de vários negócios ali perto, alguém que todo mundo respeitava meio em silêncio. Ao entrar, o ambiente pareceu mudar de temperatura. A atendente ajeitou a postura, o tom de voz dela ficou mais doce. Os funcionários se mexeram com mais rapidez. Só que antes, mesmo de pedir qualquer coisa, o homem parou por um instante, olhando pela vitrine. Foi ali que ele viu o menino sentado no meio-fio, imóvel, com o olhar perdido e as mãos apertadas no colo. Aquela imagem destoava demais do resto, como uma nota fora do tom. E ele não conseguiu ignorar. Apontou discretamente e perguntou com uma calma firme que fez o barulho do lugar diminuir. Quem é aquele menino ali fora? Parágrafo 6. A pergunta caiu como um peso no balcão. A atendente hesitou. Deu de ombros. Respondeu algo vago. Disse que não sabia direito, que devia ser alguém pedindo coisa. O homem franziu a testa, claramente insatisfeito, e insistiu, querendo entender por que uma criança estava sentada daquele jeito no frio, observando as pessoas comerem. Alguns clientes começaram a prestar atenção, o clima de pressa foi dando lugar a um desconforto estranho. Um senhor mais velho, que tinha visto tudo desde o começo, pigarreou e comentou em voz alta que o menino tinha entrado ali pedindo comida e tinha sido ignorado. O silêncio voltou a tomar conta do lugar, só que dessa vez não era o silêncio da indiferença, era o silêncio do constrangimento. A atendente ficou visivelmente sem reação, tentando se explicar, dizendo que estava ocupada, que não podia dar comida para todo mundo. O homem ouviu tudo sem interromper, olhando de um rosto para o outro, como quem monta um quebra-cabeça desconfortável. Então ele caminhou até a porta, abriu, sentiu o vento frio no rosto e chamou o menino com um gesto simples, quase respeitoso. Aquele chamado mudaria tudo, mesmo que ninguém ali ainda tivesse coragem de admitir. O menino demorou a reagir quando ouviu o chamado. Primeiro olhou para os lados como se tivesse certeza de que não era com ele, depois apontou para o próprio peito num gesto tímido de confirmação. Levantou devagar, com aquele cuidado de quem já aprendeu a não ocupar espaço demais, e se aproximou da porta. De perto, dava para ver melhor os detalhes que a pressa costuma esconder. As mãos rachadas do frio, a manga do casaco curta demais, o jeito contido de quem tenta ser educado, mesmo quando tudo dói. O homem se abaixou um pouco para ficar na altura dele e perguntou o nome. Perguntou por que ele estava ali. A resposta veio baixa, mas firme, sem drama ensaiado. Ele disse que tinha fome, sim, mas que precisava levar algo para casa, porque a mãe estava doente e não conseguia sair da cama. Contou que aquele era o único lugar movimentado por perto, que ele tinha criado coragem para pedir. Ali,
Cada palavra parecia carregada de um peso que não combinava com alguém tão novo. Algumas pessoas dentro da lanchonete começaram a desviar o olhar. Outras encaravam fixamente o menino, agora obrigadas a enxergar algo que preferiram ignorar minutos antes. O homem ouviu tudo em silêncio, com uma atenção rara, daquelas que não apressam nem interrompem. Depois de alguns segundos, respirou fundo e se levantou, entrando novamente na lanchonete com o menino ao lado. A presença dos dois juntos causou um desconforto imediato. A atendente ficou rígida, os clientes pararam de mastigar, o som da chapa pareceu alto demais de repente. O homem pediu que preparassem uma refeição completa, não só para comer ali, mas para a viagem também. Pediu mais de uma, pediu com calma, mas com uma autoridade que não deixava espaço para discussão. Enquanto os pedidos eram feitos, ele continuou conversando com o menino, perguntando onde morava, há quanto tempo a mãe estava doente, quem cuidava dele. As respostas iam desenhando uma realidade dura, mas muito concreta, impossível de fingir. Quando a atendente tentou justificar sua atitude, a voz saiu trêmula e as palavras pareceram pequenas diante do que já estava exposto. Ali, sem gritos, sem humilhação direta, o constrangimento mudou de lado e todo mundo sentiu. Quando os lanches ficaram prontos, o homem não pegou as sacolas imediatamente. Ele pediu que colocassem tudo com cuidado, separando o que era para comer ali e o que era para levar, como quem sabe que aquele detalhe faz diferença. Pagou a conta sem olhar o valor, mas olhando nos olhos de quem registrava, e isso deixou a atendente visivelmente abalada. Antes de sair, ele fez algo que ninguém esperava. Pediu silêncio e falou, sem elevar a voz, que aquele menino não estava ali por escolha, que fome não é falta de caráter e que ignorar alguém nessas condições diz muito mais sobre quem ignora do que sobre quem pede. Não foi um discurso longo, mas foi o suficiente para quebrar o clima, confortável de indiferença que dominava o lugar. Algumas pessoas abaixaram a cabeça, outras engoliram seco. Do lado de fora, ele entregou as sacolas ao menino como quem entrega algo precioso. Explicou o que tinha ali dentro, pediu que ele comesse um pouco antes de ir para casa. O menino segurava tudo com força, como se aquilo pudesse desaparecer a qualquer momento, e pela primeira vez naquele dia, o rosto dele mudou. Não era alegria exagerada, era alívio, um alívio profundo, quase silencioso. Mas a virada daquele dia não parou ali. Antes de se despedir, o homem perguntou onde o menino morava e, com um cuidado que impressionava, disse que queria conhecer a mãe dele. Não prometeu nada grande, não usou palavras bonitas, só disse que ninguém deveria enfrentar aquilo sozinho. Eles caminharam juntos algumas quadras. O frio já não parecia tão agressivo e a conversa seguia simples, como se aquele encontro fosse natural, apesar de improvável. Ao chegar na casa, uma construção pequena, paredes descascadas e uma porta que rangia, a realidade se escancarou de vez. A mãe estava deitada, fraca, mas com um sorriso cansado quando viu o filho entrar com comida. O homem se apresentou, ouviu a história dela também, fez perguntas práticas, anotou coisas no celular. Não houve promessas milagrosas, mas houve ação concreta. Ele se comprometeu a ajudar com tratamento, alimentação e, mais importante, acompanhamento. Naquele único dia, sem fogos, sem plateia, o destino daquela família começou a mudar e ninguém ali dentro da lanchonete esqueceria isso tão cedo. Depois daquele dia, nada voltou a ser exatamente como antes. E isso vale para todos os envolvidos, mesmo para quem tentou fingir que não tinha visto nada. O menino voltou para casa andando mais devagar, não por cansaço, mas porque parecia estar tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A sacola nas mãos ainda estava quente. O cheiro da comida se misturava com o ar frio da noite, e aquilo parecia quase irreal para ele. A mãe deitada chorou em silêncio enquanto comia devagar, mais emocionada com o gesto do que com a comida em si. O homem manteve a palavra nos dias seguintes.
Ajudou com médicos, com compras básicas, com dignidade, sem aparecer, sem postar, sem contar para ninguém. Já a atendente da lanchonete nunca mais foi a mesma. Quem estava lá naquele dia percebeu. Ela ficou mais quieta, mais atenta, menos automática. Às vezes, um silêncio constrói mais consciência do que uma bronca. Aquela cena virou um peso interno difícil de ignorar. Uma lembrança que provavelmente voltou muitas noites antes de dormir. Porque algumas escolhas duram segundos, mas a culpa ou o aprendizado podem durar uma vida inteira. Eu conto essa história aqui porque ela poderia ter passado batida como tantas outras, se não fosse um detalhe simples. Alguém decidiu olhar. Foi só isso. Um olhar atento num fim de tarde comum, poucos dias antes do Natal, num lugar onde ninguém estava esperando nada além de comer rápido e ir embora. O menino cresceu, seguiu estudando, nunca esqueceu aquele dia, mas até hoje não entende completamente por que tudo mudou tão rápido, porque alguém resolveu se importar. Talvez nem precise entender. Talvez algumas histórias existam só para lembrar a gente que humanidade ainda aparece nos momentos mais improváveis e que ignorar também é uma escolha, com consequências. Se você leu até aqui, é porque algo nessa história te tocou de alguma forma. Então, eu deixo um pedido simples, quase tão simples quanto o daquele menino. Se você gostou da história, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Às vezes, um pequeno gesto também pode mudar mais do que a gente imagina.